Bom, então na aula passada, no último vídeo, a gente parou nesse teorema do Hilbert-Satterthwaite, dizendo que quando a gente faz uma eleição, uma escolha, usando uma função de escolha social, então essa ideia de que cada eleitor tem uma ordem de preferência sobre as alternativas, sobre os candidatos, sobre as opções, uma ordem estrita de preferência. E a gente tem pelo menos 3 alternativas a serem escolhidas, se a gente quiser que essa função de escolha social seja a prova de estratégia, ou seja, a gente quer que os participantes não possam se beneficiar de nenhuma forma ao mentir a sua real preferência. Então essa função tem que ser uma ditadura. Então isso é um resultado assim bem desanimador, Se a gente quer criar uma forma de escolher alguma coisa, mas sem garantindo que isso não possa ser manipulado de nenhuma forma, a única forma é você escolher uma pessoa que decide pela sociedade, bem o que a gente gostaria. Tá? Então hoje a gente vai começar a olhar uma outra ideia para o mecanismo, tá? A ideia de envolver dinheiro nesses mecanismos, Outros mecanismos que a gente viu não usavam dinheiro de nenhuma forma, a gente estava falando de eleição, tá? E agora a gente vai começar a pensar em dinheiro. Então, o modelo original que a gente viu, a gente não media quanto uma pessoa preferia uma alternativa a outra. A gente só dizia que a pessoa preferia de fato uma alternativa a outra. Tá? E a gente vai agora usar dinheiro para permitir essa distinção. Então a gente vai sair do contexto de eleições, tá? E a gente vai pensar mais em questões financeiras, onde as pessoas têm preferências financeiras sobre alternativas e estão dispostas a receber dinheiro para que a outra alternativa seja escolhida, ou quanto que ela vai pagar e etc. Tá? Então, agora, as nossas preferências, ao invés de serem ordens sobre um conjunto de alternativas A, a gente vai ter uma valoração desse conjunto de alternativas A. Tá? Então, se A é o resultado que a gente obtiver, a alternativa escolhida, a gente vai imaginar que o jogador I ele também paga um adicional, tá? Um valor P. E aí o que ele quer fazer é maximizar a utilidade dele, que é o valor que ele dá para essa alternativa que foi escolhida, menos o preço que ele paga. Tá? Então pode ser que tenha uma alternativa que é boa, mas que ela possa custar caro para ele, nesse jogo, nesse processo de escolha. E aí pode ser que ele prefira uma alternativa que vale menos para ele, mas que ele vai pagar pouco. Então a gente vai ver alguns exemplos disso nessa aula. Tá? Então se você tiver um leilão de um único item e um leilão de primeiro preço, então cada jogador dá um lance em um envelope e ganha o maior lance, E o jogador que deu esse maior lance paga esse valor, o valor do lance dele pelo item, E a gente viu isso lá no começo do curso, que a desvantagem é que isso induz os compradores, os participantes do leilão, a não declarar o valor real, mas um valor menor. Ou seja, isso daqui não é a prova de estratégia, as pessoas estão mentindo suas reais preferências para tentar ter um ganho. Tá? E aí o leilão de segundo preço, ou leilão de Vickrey, cada jogador dá um lance em um envelope, ganha o maior lance, só que quem der o maior lance paga, quem ganhar paga o segundo maior lance. E aí a vantagem é que isso daqui induz os compradores a declararem o valor real. Então, num certo sentido, a gente tem um conjunto de alternativas, que é escolher quem vai ganhar o leilão, para quem eu vou entregar o item,
E eu estou pegando as preferências da sociedade, então, os lances da sociedade, né, para escolher para tomar essa decisão, né? E as pessoas podem mentir quais são os valores que elas dão para o item, ou seja, quais são as preferências dela, para tentar obter um ganho. Né? E no leilão de primeiro preço, isso pode acontecer, mas no leilão de segundo preço não é vantajoso para o participante do leilão. Tá? Então a gente vai ver uma generalização dessa ideia do leilão de Vickrey. Tá? Eu vou usar como exemplo, para os próximos slides, também esse outro leilão aqui, tá? O que a gente chama de leilão da mochila. Então, imagina que você tem um conjunto I de pessoas e eles querem guardar itens em um certo container de uso comum, tá? Que tem capacidade W. E aí, cada item, cada pessoa tem um único item, tá? E cada item tem um peso WI. E cada pessoa dá valor ETA-I por ter seu item guardado, tá? Então, é como se eu pensasse assim, se meu item for guardado lá no container, eu não vou ter que pagar outra empresa para guardar meu item, alguma coisa do tipo, e essa outra empresa me cobraria esse valor ETA-I para guardar o item. Tá? E a pena é que não cabe todos os itens no container, porque se a gente tivesse um container que coubesse o item de todo mundo, a gente podia, sei lá, só colocar os itens lá dentro. Tá? Então vai ter gente que vai ficar de fora, vai ter gente que não vai conseguir guardar o item. Então, qual que é a melhor forma para a sociedade guardar esses itens? Tá? Pensando em bem-estar social. Tá? Então, a gente diz que um conjunto S, um subconjunto de itens, eu vou falar, assim como eu falei de tarefas anteriormente, tá? Para mim, pessoa e item aqui meio que vai ser a mesma coisa, tá? O conjunto de pessoas ou de itens, não importa. Tá? Então, um subconjunto S de I, ele é empacotável se quando eu somo os pesos desse conjunto S, dá no máximo W. Né? Então, cabe todos eles nesse container, nessa mochila. Tá? Então, é um conjunto de itens que pode ser empacotado na mochila. Estou falando mochila exatamente como o problema da mochila que vocês já devem ter visto anteriormente. Tá? Então, a melhor forma de eu empacotar do ponto de vista da sociedade seria escolher um conjunto S empacotável, né? Porque tem que dar para eu guardar os itens no container, na mochila, que maximize a soma dos ETA-Is. Tá? Então, isso daqui seria a solução do problema da mochila que a gente está acostumado na computação. Tá? Então, a gente já vai retomar esse leilão da mochila daqui a pouco. Tá? Primeiro, eu preciso definir o que é um mecanismo. Então, a gente vai ter uma notação que é o seguinte. A gente tem um número N de participantes do meu mecanismo. Tá? A gente tem um conjunto de alternativas, que são as coisas que a gente quer escolher, tá? As opções que a gente tem. E aí, cada participante I dá um valor para cada uma das possíveis alternativas que você poderia escolher. Tá? E, bom, pode ser que nem todas as valorações sejam válidas. Por exemplo, eu não posso, no exemplo anterior, dar valor negativo por ter meu item guardado no container. Né? Não posso, isso não pode ser ruim para mim, pelo menos não no modelo que eu estou pensando. Tá? Então pode ser que nem toda valoração seja válida para o jogador. Então a gente tem um conjunto Vzão I que indica quais são as possíveis valorações do jogador I, tá? do participante I. Então, só para ficar claro, como eu faria isso no leilão da mochila, cada conjunto empacotável é uma das alternativas, é uma das formas que eu tenho de guardar os itens no container. Tá? Então tem um conjunto de alternativas bem grande nesse caso. Cada jogador ou participante I dá um valor ETA-I por ter o item empacotado. Mas note que aqui eu falei de valoração para as alternativas. Aqui eu estou falando de uma constante ETA-I que indica se o item pode ser empacotado ou não. Tá? Então, o que a gente quer na nossa modelagem é que o jogador dê um valor para cada alternativa.
Então a gente vai definir o seguinte: VI de S, né, da alternativa S, vai ser etaI se o item I tiver em S e vai ser 0 se o I não tiver em S. Então, se a alternativa contempla esse item I, o jogador I dá valor etaI. Se a alternativa S não contempla o item I, não empacota o item I, ele dá valor 0 para essa alternativa. Tá? E aí o que a gente quer fazer é escolher uma alternativa S, no conjunto de alternativas A, então que maximize essa soma dos V e S, né? Que na verdade vai ser 0 para os itens que não estiverem empacotados e vai ser eta I para os que estiverem empacotados. Então é a mesma coisa que a gente tinha antes, que seria a soma de I em S de eta I, tá? Eu só mudei a notação. Essa notação aqui é mais geral, um pouco, permite a gente fazer outras coisas, mas aqui a gente não precisa, no leilão da mochila, de tanta generalidade. Tá? Agora, qual que é o problema? O problema é que esse VI, essa valoração, tanto no leilão da mochila quanto em outros cenários, isso é uma informação privada do jogador I. Só o jogador I sabe quanto de fato vale para ele ter seu item empacotado, ou ganhar o item no leilão de primeiro ou de segundo preço, e assim por diante. Tá? E o problema é que, como essa informação é privada do jogador I, ele pode mentir essa valoração quando ele for contar para a gente. Né? Então, por exemplo, aqui no leilão da mochila, eu quero seguir isso daqui. Então, eu quero maximizar somatório de VI de S. E aí, se eu perguntar para os jogadores quais são os VIs deles, eles podem mentir. Né? E aí eu não vou conseguir maximizar. Né? Então, a ideia aqui que a gente quer é incentivar o jogador a não mentir, né? A dizer a verdade para a gente, cobrando um preço dele. Então, a gente vai cobrar caro dele se ele mentir. Né? E cobrar barato dele se ele falar a verdade. Tá? Que é o que a gente fazia no leilão de segundo preço, né? No leilão de Vickery. Se o jogador mentisse, ou ele não ganhava o item, então a mentira era irrelevante, ou ele passava a ganhar o item, mas ele pagava muito caro pelo item. Então mentir não valia a pena, porque seria muito caro. Tá? Bom, então, num cenário geral, a gente vai ter, de novo, N, número de participantes, A, o conjunto de alternativas, VI, essas valorações dos jogadores, né, para as alternativas, e esse Vzão I, quais são as possíveis valorações. Talvez nem todas são possíveis. Então, um mecanismo é um par, F e P, onde F é o que a gente chama de uma função de escolha social. Não é a mesma função de escolha social que a gente viu no último vídeo, porque lá era uma função sobre preferências, para escolher uma alternativa. Agora é uma função sobre valorações para escolher uma alternativa. Tá? Então eu estou trocando permutações, preferências, né, por valorações, por dar valor para cada um dos itens. Tá? Lógico que você pode ordenar por valor para obter uma ordenação, uma preferência. Tá? Mas a gente tem informação a mais agora. A gente tem valor monetário de quanto uma alternativa é boa para um participante. Tá? Então, essa função, dado uma valoração, a valoração de cada um dos participantes, vai escolher uma alternativa para a gente. Né? Então, F de V1, V2 até Vn vai ser igual a uma alternativa A que eu escolhi. Tá? E a gente também vai ter aqui esse P, é um vetor de funções, tá? Onde, então, é o preço P1 até Pn, que indica quanto cada um dos participantes pagam. Então, PI é quanto o participante I paga de acordo com as valorações reportadas por todos os participantes. Tá? Então, PI de V1 até Vn vai ser um certo número, digamos,
Rho, e o Rho é o preço que esse jogador I está pagando quando os participantes 1, 2 até N reportaram essas valorações. E aí a utilidade é o que eu quero dizer em termos de teoria dos jogos, mesmo que a gente viu no começo do curso, né? Qual a utilidade do jogador I para um certo perfil de estratégias, tá? Então, quando os jogadores falam V1' até Vn', que pode ser a verdade ou não, tá? Dos jogadores, não importa, o jogador vai ganhar o seguinte: ele vai ganhar o valor que ele dá, então VI, da alternativa que foi escolhida, certo? Digamos a alternativa A, tá? Menos o preço que ele paga quando os jogadores coletivamente falaram esse perfil aí, V1' até Vn', tá? Então, eu tinha falado lá no começo, né? VI de A menos P, tá? Então, essa é a parte VI de A, essa função F está escolhendo uma alternativa, então VI de A, e esse preço aqui também vai depender do que ele fala, mas pode depender também do que os outros falam. Então, é só a gente pensar lá no leilão de segundo preço, quanto o ganhador pagava dependia não só do que ele falava, dependia também do lance do segundo maior, o segundo maior lance. E aí a gente diz que um mecanismo desse FP é a prova de estratégia se a gente tiver o seguinte: todo jogador I, né, todo participante I, todo V1 até Vn, tá? Então todo perfil V aí que você poderia ter. Então estou supondo que V1 é a valoração real para o jogador 1, V2 é a valoração real para o jogador 2, até Vn que é a valoração real do jogador N, mesmo que eu não saiba quais são essas verdades, tá? Porque elas poderiam ser qualquer uma, podia ser qualquer valoração no Vzão, né? E toda valoração VI', que é para o quilo que o participante I poderia mentir, certo? Então a verdade dele é VI, mas ele poderia falar VI' para tentar ter um ganho, tá? Onde A é a alternativa escolhida quando todo mundo está falando a verdade, né? Ou quando o I está falando a verdade, e a linha é a alternativa que é escolhida quando o VI' mente, tá? E A e a linha podem ser iguais ou podem ser diferentes. Tá? Eu tenho que a utilidade do jogador I, quando ele disse a verdade, é maior ou igual do que a utilidade do jogador I, quando ele mente. Tá? Então, quando não importa qual VI' ele minta, né? Não importa qual é a verdade dele e qual é a verdade dos outros jogadores, né? Ele não ganha menos ao falar a verdade do que ao mentir. Então isso é ser a prova de estratégia. E aí na literatura também aparece como compatível com incentivo, tá? Significa que você está incentivando, que esse leilão é compatível com o incentivo de falar a verdade. Você está incentivando o participante a falar a verdade. Tá? Então, um exemplo, leilão de segundo preço. Cada jogador está dando um lance em um envelope, ganha o maior lance e paga o segundo maior lance. Então, vamos formalizar esse mecanismo. Tá? Então, N é o número de compradores que eu tenho no meu leilão. Meu conjunto de alternativas é o conjunto de compradores que eu tenho. Porque as alternativas que eu tenho é escolher quem ganha o meu leilão. Certo? Então, qualquer um dos participantes, qualquer um dos compradores, pode ser o ganhador. O lance que o jogador dá é esse valor eta i, né?
E a partir desse eta i, a gente tem essa valoração aqui. Ele dá valor VIA igual a eta i se a alternativa escolhida for igual a i, ou seja, se ele é o ganhador. E ele dá valor 0 para a alternativa onde outra pessoa ganha. Então ele dá valor eta i se ele ganha, 0 se ele não ganha. Né? E aí o ganhador que o mecanismo escolhe, né, é o A que maximize esse eta i, tá? Você pode pensar isso daqui também como, isso vai ser legal daqui a pouco, como maximizar somatório de igual a 1 até n, igual a 1 até n de VI de A, tá? Por quê? VI de A é 0 para todo mundo que é diferente de I, né? Se o A e o I forem diferentes, isso daqui dá 0, né? E onde eles são iguais, isso daqui sobra o eta i, tá bom? Então é a mesma coisa escrever essas duas coisas aqui. Tá? E quais são os preços pagos por cada jogador, cada comprador, né? Eu defino PI de V1 até Vn igual a 0 se ele não ganha o item. E eu defino o preço do A, né, que ganhou, né, como eta B, onde eta B é o segundo maior lance. Tá? Que, de novo, você poderia escrever isso daqui como somatório de V e de A, certo? Só que você não quer todo o I, você quer só os Is, digamos, diferente de A. Tá? Então, outra forma de escrever isso. Então, no fim das contas, o nosso leilão de segundo preço é um mecanismo. Tá? E a gente já viu que esse mecanismo é a prova de estratégia. Não vale a pena mentir que a sua utilidade não vai ganhar, não vai aumentar. Bom, agora a gente vai ver uma classe de mecanismos que são os mecanismos VCG. Tá? E eu acho que não está no slide, mas se estiver, tudo bem. V é Vickrey, ou seja, do leilão de Vickrey. C é Clark e G é Groves. Tá? Então, às vezes, você vê por extenso que é mecanismo Vickrey, Clark e Groves. Tá? Então, foi uma sequência de artigos que foi refinando essa ideia, né? São 3 artigos diferentes, que levam a essa ideia do mecanismo VCG. Tá? E o mecanismo VCG, no fim das contas, está generalizando o leilão de Vickrey, que é o que a gente acabou de ver, né? Como escrever essa ideia do leilão de Vickrey como um mecanismo, e, na verdade, ele é uma generalização. As ideias vêm do paper do Vickrey do leilão de segundo preço. Tá? Então, a gente vai chamar de bem-estar social de uma alternativa A o somatório para todos os participantes do mecanismo do valor que eles dão para essa alternativa. Então, eu estou pegando todo mundo da sociedade, vendo qual valor eles dão para aquela alternativa e somando. Esse vai ser meu bem-estar social. Né? E aí a gente diz que um mecanismo FP, ele é um mecanismo Vickrey, Clark e Groves, VCG, se ele satisfizer 2 regras. Tá? Então a gente acabou de ver a definição do que é ser um mecanismo. Agora a gente está vendo a definição do que é um mecanismo que é VCG. Quando então, o mecanismo são 2 coisas, o F e o P, né? Então, do F, dado V1 até Vn, você tem que escolher uma alternativa A que maximize
o bem-estar social. Tá? Pode ter empates, se tiver empates não tem problema, mas a sua função F tem que escolher uma das alternativas que maximize o bem-estar social. Note que eu não estou preocupado se V1 até Vn as pessoas estão falando verdade ou se elas estão mentindo. Tá? Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado apenas que a função, dado o que foi dito, escolha a alternativa que maximize o bem-estar social. E agora uma parte que é mais estranha, um pouco difícil de entender, mas eu espero que depois os exemplos deixem mais claros, tá? É que a sua função de preço não pode ser também qualquer função, mas você tem uma certa liberdade para definir como é essa função. O que você precisa? Você precisa que o preço do pago pelo jogador I seja igual a uma função HI aplicada em V menos I, certo? Então, HI não depende do que o VI está relatando, mas sim do que os outros estão relatando, menos esse somatório de VJA para J diferente de I. Esse A aqui é esse mesmo A aqui, né? Tá? Então, eu estou falando para você que tem uma parte que você subtrai, que é como se fosse o bem-estar social dos outros para a alternativa A, exceto do I, e uma parte que não depende do que o jogador I fala, tá? Isso tem que acontecer para todo jogador I, tá? Então, existe uma função HI para cada jogador I, tá? Que é uma função que depende do que os outros estão falando para os reais, de forma que o preço pago pelo jogador I é essa função aplicada no que os outros estão falando, menos o valor que os outros dão para a alternativa escolhida. Tá? Então, no exemplo do leilão da mochila, a função F tem que escolher um conjunto empacotável S que maximize VI de S, soma de VI de S. E a gente viu que VI de S é igual a eta I se o I está em S e é zero se o I não está em S. Né? Então é a mesma coisa que maximizar esse cara. Então é a mesma coisa que resolver o problema da mochila de maneira ótima. Né? Então se você fosse fazer um mecanismo VCG para o leilão da mochila, você teria que resolver o problema da mochila de maneira ótima e devolver uma solução ótima. Tá? Um conjunto S ótimo. Tá? E aí o jogador K, que está sendo empacotado, ele vai pagar, então, alguma função HK, que depende de... Você escolhe essa função HK, tá? Mas que depende do que os outros estão falando apenas, menos o quanto os outros jogadores estão ganhando por esse empacotamento, tá? Os outros jogadores que estão em S, exceto os de K, tá? E o jogador K que não está em S também, ele paga esse HK aplicado em V menos K, né? Menos a solução ótima aí da mochila, né? Porque como ele não está em S, ele não sai desse somatório. Nesse caso anterior, ele saía do somatório, né? Por causa desse J diferente de I aqui em cima. Tá? A gente vai elaborar ainda um pouquinho daqui a pouco. Tá? Então, observações. O mecanismo ele maximiza o bem-estar social, né? Note que esse HI de V menos I não depende do valor VI. Então, não importa o que você minta, essa parte do preço que você paga não depende do que você disse. Tá? Então, quando o I quer minimizar o preço dele, né? Então, vamos lá. O preço que o I paga quando as pessoas dizem V é
esse HI de V menos I menos aquele somatório de J diferente de I, de VJA, né, de A alternativa que foi escolhida, né, essa parte ele não tem nenhum controle, né? Então, se ele quer minimizar esse cara, a única chance dele é maximizar essa soma do VJA, tá? Então, para minimizar o preço dele, ele só pode escolher um valor VI que maximize o bem-estar social dos outros participantes, tá? Já que quando ele escolhe o VI, ele afeta o A escolhido, certo? Então a única manobra, os VJs não dependem do que ele falar. A única coisa que depende do que ele falar é o A, né? Que é a partir do VI que ele disser. Tá? Então só tem um pedaço que ele consegue influenciar do preço pago por ele. Tá? E a gente vai ver que no fim das contas ele não quer mentir para mudar esse pedaço. Tá? Então o teorema, esse mecanismo do ECG é a prova de estratégia. E a prova é a seguinte: fixa um jogador I, fixe valorações V1 até Vn, para os participantes 1 até N, e fixa uma possível mentira VI' do jogador I. Tá? E aí digamos que A é a alternativa escolhida quando ele fala a verdade, e A' é a alternativa escolhida quando ele mente. Tá? Vou chamar de UI a utilidade que ele obtém quando ele diz a verdade. Então é VI de A menos o preço que ele paga por dizer a verdade. E o I' é a utilidade que ele tem quando ele mente. Então VI de A' menos o preço que ele paga, né, quando os outros dizem V menos I e ele fala VI'. E aí o que eu preciso mostrar é que a utilidade dele falando a verdade é maior ou igual do que a utilidade dele mentindo. Tá? Agora, qual é a utilidade do jogador I, né, quando ele fala a verdade? É VI de A menos o preço que ele paga. Né, tá aqui. Quanto que é o preço que ele paga no mecanismo do VCG? É esse daqui. É menos HI de V, é HI, o preço que ele paga é HI de V menos I, né? Menos somatório do VJA para J diferente de I. Né? Então, aquela função HI, calculada no que os outros estão dizendo, menos o quanto os outros estão ganhando por essa alternativa, quanto os outros gostam dessa alternativa, o bem-estar social dos outros. Né? Agora, como tem um menos preço aqui, né, a gente vai ter menos HI de V menos I mais somatório do VJ. Vou dar uma limpada aqui. Tá? E você pode reescrever isso dessa forma. Né? Você junta esse VI de A com esse VJ, somatório de VJ de A de J diferente de I, e você fica com somatório de VJA menos esse HI de V menos I. Tá? De maneira similar, o I', você faz a mesma conta e você vai ter esse cara aqui, né? Porque o I' vai ser VI de A', né? Com esse VJ de A' aqui, e aí vai dar o VJ de A' aqui, né? Então dá a mesma coisa. Né? Só muda o A por o A'. Tá? Só que o A no mecanismo do VCG é escolhido de forma que soma de VJA é máximo, né? Então, a gente sabe que soma de VJA é maior ou igual do que soma de BJA', né? Ou seja, a gente sabe a gente sabe que a utilidade do I é igual a esse cara, VJA menos
HI de V menos I, e de U' é PJA' menos HI de V menos I. Essa parte é constante, não depende do que ele diz. Né? Isso não muda, porque V menos I está fixo. Né? E essa parte é maior ou igual do que essa parte, porque o mecanismo escolhe A que maximiza esse somatório. Tá? O que isso significa? Significa que quando ele fala a verdade, ele ajuda a maximizar o bem-estar social. Né? E a utilidade, quando isso ele falar a verdade faz com que o mecanismo escolha a melhor alternativa para a sociedade, só que a utilidade dele é o bem-estar social menos alguma coisa constante, que não depende do que ele fala. Né? Constante nesse sentido, eu quero dizer. Não depende do que ele fala. Então, a única forma dele maximizar a utilidade dele é aumentar o bem-estar social, que é o que a gente quer fazer de qualquer forma. Né? Que é o que o mecanismo faz. Então, ele fala a verdade. Tá? Então, voltando, a gente viu que o mecanismo VCG é a prova de estratégia e que para um mecanismo qualquer FP ser um mecanismo do VCG, F tem que maximizar o bem-estar social e a função de preço pago por cada jogador tem que ser dessa forma. Algum HI V menos I que não depende... Né, então, é uma função HI que é do jogador I, mas que ela não depende do que ele está dizendo, menos o bem-estar social dos outros. Tá, mas... E eu provei que esse mecanismo é a prova de estratégia, mas como que eu escolho essa função HI? Tá? Uma ideia ruim seria falar, coloca HI igual a zero. Né? Eu posso colocar aqui a função constante zero. Mas aí o preço que todo jogador vai pagar vai ser não positivo, né? Vai ser menor ou igual a zero. Né? Porque isso daqui... quer dizer, depende do jogo, tá? Mas vamos supor que os VJA fossem maiores ou iguais a zero, todos. Né? Eles ganham alguma coisa, toda alternativa dá algum bem-estar para o jogador. Não dá custo, dá lucro. Tá? Se todos esses VJs, se VJ sempre for uma função maior ou igual a zero, o preço que o jogador paga seria uma coisa menor ou igual a zero sempre. Então você está pagando os jogadores para dizerem a verdade. Né? Então isso não parece tão bom. Né? Você está falando... É como se você fizesse um leilão que fala assim, olha, eu vou dar o item para quem for melhor, quem der mais valor para esse item, eu vou pagar vocês todos para falarem a verdade. Tá? Não faz muito sentido, né? Os compradores não vão pagar pelo item, eles vão receber, todo mundo vai receber para não mentir. Então você está meio que pagando para eles dizerem a verdade. E aí o Clark, ele teve uma ideia muito interessante, que é o que a gente chama de regra de pivotação de Clark, que é definir H de V menos I como o bem-estar social máximo que você pode ter sem o jogador I na história. Tá? Então você maximiza a soma de VJs B, né? Sendo B alguma alternativa, só escrevi B aqui para não confundir com A, que foi escolhido lá em cima. Né? Então, escolhe uma alternativa B que maximize... na verdade, não escolhe uma alternativa, né? Pegue o valor máximo que você consegue da soma dos valores que alguém dá para uma alternativa, só que sem considerar o jogador I. Tá? Então, o Clark definiu o HI de VI dessa forma. Então, vamos ver como fica o preço do jogador I. O preço do jogador I fica essa expressão, que não é tão bonita, né? Mas que é o maior bem-estar social que a sociedade sem o I pode ter,
menos o bem-estar social que o resto da sociedade teve, de fato, quando o I participou do mecanismo. Tá? Com o A lá, né, no argmax. O A é a alternativa que a gente já tinha escolhido, que maximizava o bem-estar social. Tá? Então a gente diz que cada jogador aqui está pagando pela externalidade que ele causa, pelo dano que ele causa pela sociedade. A sociedade, sem ele, podia ter ganhado isso, mas a sociedade com ele ganhou isso daqui. Tá? Então a gente teve essa diferença, né? Então ele vai pagar pelo dano que ele causou à sociedade por estar no mecanismo. No exemplo do leilão da mochila, pega um conjunto SK que seja empacotável, tá? Que maximize o valor dos itens empacotados, mas não inclui o item K, certo? Esse cara aqui vai representar essa parte aqui do meu preço, tá? Então o jogador K que está em S, ele paga quanto seria a solução ótima se ele não existisse, menos quanto foi o ótimo para os outros, exceto ele, dado que ele participou do leilão. Agora, o jogador K que não está em S, ele paga qual seria o ótimo se ele não tivesse participado. Bom, o ótimo seria o mesmo, a gente obteria a mesma solução ótima, pelo menos o mesmo valor. Tá? Mesmo que seja outra solução ótima, a gente teria o mesmo valor. Né? Tem um item que não está na mochila, porque ele não faz parte da solução ótima. Se você descarta ele e calcula a solução ótima, você tem o mesmo valor de solução ótima. Né? Menos o quanto a sociedade ganhou quando ele estava no leilão, o resto da sociedade. Bom, ele não estava na solução ótima, então o resto da sociedade ganhou isso daqui. Né? Só que então isso daqui é o ótimo e isso daqui é o ótimo, tá? Sem ele nos dois casos. Então isso daqui dá 0. Então o jogador que não teve seu item empacotado paga 0, que parece justo. O jogador que teve seu item empacotado paga esse dano que ele causou. Né? O quanto os outros jogadores teriam ganho, menos quanto os outros jogadores de fato ganharam. No leilão de segundo preço, né? Então, relembrando, cada jogador dá um lance no envelope, ganha um lance para o segundo maior lance. Regra de pivotação de Clark diria para a gente o seguinte: o preço do jogador I deveria pagar é o maior bem-estar social que a sociedade podia ter sem ele, menos o bem-estar social que o resto da sociedade teve com ele participando do leilão. Então, se o I não é o vencedor, o max dos VJB aqui vai dar de fato o maior lance. Né? E o bem-estar social do resto da sociedade, como ele não ganhou o item, é só o ganho do jogador A, né? Que é EPA A. Então, o jogador que perde paga 0, que é o que a gente tinha lá no leilão de Vickery. O jogador I, quando I é igual a A, quando o jogador ganha, né? O maior valor que a sociedade poderia ter, o maior bem-estar que a sociedade poderia ter, é o do segundo maior lance, V de S. E o quanto o resto da sociedade ganhou, dado que o jogador I participou? 0, porque só ele ganhou o item. Né? A que é igual a I, e todo VJ aqui, VJ de I, J é diferente de I, vai dar 0. Tá? Ou seja, esse jogador I paga o segundo maior lance. Então, de fato, o leilão de segundo preço, o leilão de Vickery, é um mecanismo VCG que usa a regra de pivotação de Clark para calcular o preço. Tá? E agora eu vou mostrar alguns exemplos de aplicação de VCG. Tá?
O primeiro é o leilão reverso, tá? Também chamado de procurement auction, né? O leilão de aprovisionamento, que é alguém que quer comprar um item, tá? De quem der o menor lance. Então, por exemplo, a Unicamp quer construir um prédio e ela quer pagar para a empresa que falar que cobra menos. Então, por isso que a gente chama de leilão reverso. Tá? Então, para maximizar o bem-estar social, a gente vai querer escolher o menor lance. Tá? Então, basicamente, porque deixa eu pensar isso. Então, deixa eu explicar qual seria a ideia, tá? Então, cada empresa aqui, cada empresa aí, ela tem um custo CI por construir o prédio. Tá? Então, ela tem esse custo de construir o prédio. A gente quer saber qual que é esse preço, né? A gente quer saber, de fato, o preço de construir o prédio para aquela empresa para minimizar o nosso custo na hora de construir o prédio. Tá? Então, o nosso conjunto de alternativas é qual empresa vai ganhar, né? E qual é o valor que uma empresa I dá para uma alternativa A? Bom, se ela não ganhar o leilão, ela não tem o custo de construir o prédio, né? Então, o custo dela é zero, né? O valor que ela dá para isso é zero, ela não ganha dinheiro, ela não constrói o prédio, ela não... né? Nada acontece, então ela não tem custo para isso. E o valor que ela dá, então isso aqui se I for diferente de A, e o valor que ela dá se ela for construir o prédio, na verdade é menos CI, né? Porque ela vai ter um custo, sei lá, um custo de 10 milhões. Então o valor que ela dá é menos 10 milhões. Tá? Se I for igual a A. Né? O que pode parecer estranho, nossa, ela vai ter um custo? Isso, mas a gente vai ter que pagar para ela para que ela queira, de fato, construir o prédio. Tá? Então esse é o nosso VI de A. Então se a gente maximiza somatório de I igual a 1 até N de VI de A, né? Isso daqui é a mesma coisa que maximizar. Então, para cada alternativa aqui que eu escolher, né, se eu escolher a alternativa I, VI de I vai dar menos CI, e os outros VJ de I vão dar zero. Né? Então, isso daqui é a mesma coisa que maximizar menos CI. Né? Então, aqui era maximizar em A. Né? Na verdade, posso até chamar menos CA aqui, maximizar em A, que é a mesma coisa que menos minimizar CA. Tá? Então a gente quer escolher o menor lance dado. Tá? CA vai ser o lance dado. Né? Na verdade, na prática a gente vai pensar que os lances são CAs, né? Mas o leilão, o mecanismo vai pedir que a gente defina esse VIA de fato. Tá? Então a gente quer escolher o menor lance. E aí a gente quer ver quanto cada jogador paga. Então, quanto que um jogador PI paga quando foi dito V1 até Vn. Ele paga, usando a regra de Clark, o máximo que a gente poderia ter de bem-estar social né? O máximo que a gente poderia ter de bem-estar social menos o que teve de fato de bem-estar social. Né? Bom, esse cara aqui a gente acabou de ver que seria... então vamos pensar dois casos. Vamos pensar o ganhador primeiro.
Então eu quero chamar o PA aqui, tá? Então eu quero J diferente de A aqui, né? Então esse cara aqui, basicamente eu estou perguntando qual é o custo que as outras empresas vão ter quando o jogador A ganhou o leilão. Isso aqui é zero, né? E isso daqui é a mesma coisa que o máximo que a gente pode ter de... então, esse termo aqui vai valer menos custo de B, né? Para B pertencente a A, mas só para os que forem diferentes de A, né? Porque quando eu tenho B igual a A aqui, né, todo esse somatório aqui é zero. Tá? Então eu tenho esse cara aqui, que a gente sabe que é menos minimizar C de B para B diferente de A. Tá? Então, isso daqui vai ser o... se eu não errei... acho que eu fiz uma coisa errada, né? O que eu fiz de errado? Deixa eu pensar... Eu errei alguma coisa aqui. Eu quero que ele receba... Mas por que é o segundo menor custo? Não, é isso, tá certo. Tá certo. Então, esse menos está me dizendo que o preço que ele paga é negativo, ou seja, ele recebe dinheiro, né? E o dinheiro que ele recebe é o menor custo, sem contar o dele. Então, esse é o segundo menor custo. O custo dele era o menor custo, tá? Se você fizer para um PI qualquer, né, diferente do A, você vai ver que ele recebe zero, tá? Porque quando você fizer essa conta aqui, o menor custo vai ser CA, e qual é o custo das outras empresas para a alternativa que foi escolhida? CA. Então isso aqui vai dar zero, tá? Então, basicamente, o que a gente tem é o leilão de segundo preço, só que de trás para frente, né? Ao invés de pagar o maior lance ganha e o segundo maior lance, ele paga o segundo maior lance, aqui o menor lance ganha e recebe o segundo menor lance. Tá? Outro exemplo um pouco diferente. Então a gente tem um vendedor que ele acha que o item que ele tem na mão vale eta S, digamos entre 0 e 1, e um comprador que acredita que o item, né, ele quer comprar esse item, ele acha que esse item vale eta B, também entre 0 e 1. E aí eles podem fazer uma troca ou não pelo item. Tá? Isso chama troca bilateral. Então, posso passar o vendedor pode passar o item para o comprador ou não. Não é que nem um leilão, porque num leilão o vendedor vai vender o item, né? E tem vários compradores competindo. Aqui o vendedor vai decidir se ele vende ou não para o comprador, dependendo do que ele acha que o item vale e do que o comprador falar, né? E o comprador também vai decidir se ele compra o item ou não, dependendo do que o vendedor diz que o item vale e o que ele de fato acha que o item vale, tá? Então, se o comprador falar um eta B e o vendedor falar um eta S e o eta B for maior ou igual do que eta S, então ocorre a troca, porque o comprador B olha e fala:
Bom, eu quero aquele item, né? O vendedor S está falando que ele vale eta S, mas na verdade eu acho que ele está menosprezando o valor do item, né? Eu acho que ele vale eta B. Se o vendedor fala que o item dele vale mais do que eu acho que vale, então eu não vou trocar. Tá? E aí eu vou usar o VCG, tá? Mas não vou usar a regra de votação de Clark. O que eu vou fazer é um caso onde, se não houver troca, ninguém paga nada. Tá? O que parece bem razoável. Então, vamos pensar o que acontece aqui. Né? Então, se ocorre troca, o bem-estar da sociedade é o seguinte: o comprador B ficou com um item que ele acha que vale eta B. Né? Mas o vendedor perdeu um item que vale para ele eta S. Né? Então ele teve uma perda, ele perdeu um item de eta S, que ele acha que vale eta S, para ele pelo menos vale eta S, e o comprador ganhou um item que vale eta B. Tá? E isso daqui, né? Por isso daqui, né? Isso daqui é maior ou igual a zero. Se não troca, então o comprador B não ganhou nenhum item e o vendedor S não perdeu o item. Tá? Então, o bem-estar social, então isso aqui é o bem-estar, é zero. Tá? Essas daqui são minhas alternativas. Tá? Bom, agora vamos olhar para o vendedor. Tá? Qual que é o preço pago, recebido pelo vendedor? Quando, na verdade, você teria que fazer isso daqui, né? Você teria que definir o seguinte: você teria que falar para o vendedor qual é a valoração que ele dá para a troca, né? E a valoração, então, que ele dá para a troca é menos eta S, porque ele perde o item. E a valoração que ele dá para não troca é zero, porque ele continua com o item. E o VB troca, o comprador ganha um item que para ele vale eta B, e se não tiver troca, ele ganha zero. Que é da onde vem esse bem-estar aqui embaixo, tá? Tá? Por isso dá VB quer dizer, eta B menos eta S, se troca, e zero se não troca. Tá? Tá bom, então, qual que é o preço pago para o jogador, pelo vendedor S, né? Dado esse VS e VB. Tá? Bom, tem que ser uma função para ser um VCG, H do S, que depende só do que foi dito pelo comprador B, menos o bem-estar social do outro comprador para essa alternativa escolhida. Né? Então, menos VB para a alternativa que foi escolhida. Tá? Então, isso daqui é igual a HS de VB menos zero, se não troca, e HS de VB menos eta B se troca. Né? Mesma coisa para o preço do B. VS, VB, a função HB, que depende do que foi dito pelo vendedor, menos o valor que o S dá para a alternativa A, e HB de VS menos zero, se não tiver troca, e HB de VS menos
eta S se troca. Tá? E aí a regra que a gente colocou é que não pode ter pagamento se não troca. Né? Então esse cara precisa ser igual a zero. Então eu concluo que HS de VB tem que ser igual a zero. E esse, quando não tem troca, HB de VS também tem que ser igual a zero. Né? Então quando troca, isso daqui é zero. E o vendedor recebe eta B. E como esse cara é zero, o comprador paga eta S. Tá? Que é o que está aqui no slide. O comprador paga eta S e o vendedor recebe eta B. Tá? Mas, olha só que curioso, tem que surgir dinheiro de algum lugar para isso dar certo, né? Porque o vendedor recebe eta B, o comprador paga eta S, só que eta B é maior ou igual do que eta S. Então, se você tiver eta B maior do que eta S, esse comprador pagou menos do que o vendedor recebe. Tá? Então, você vê que assim, a matemática está aí, mas na prática o VCG não funciona direito nesse cenário, né? Sei lá, eu teria que ir lá e colocar VB, eta B menos eta S de dinheiro a mais para convencer essas duas pessoas a comprarem, a fazerem a troca, né? Eu teria que subsidiar a troca de alguma forma. E um último exemplo é o leilão multiunidade, tá? Então lembra o leilão de leilão de único item com carta fechada, só que agora a gente quer vender K itens. E esses K itens são idênticos. E aí você tem N compradores, tem mais compradores do que itens, né, para ter graça. Cada comprador quer comprar só um item e ele dá valor eta I para esse item. Tá? E aí, vamos ver então o que é maximizar o bem-estar social. Então, o que é um conjunto de... qual é o conjunto de alternativas? Tá? O conjunto de alternativas é todo subconjunto dos jogadores, digamos que N seja o conjunto de jogadores, tal que tamanho de S seja igual a K. Né? Qualquer conjunto que eu dê K itens para jogadores diferentes. Tá? Então eu escolho K ganhadores que vão receber esses itens. Tá? Então esse é o meu conjunto de alternativas. Qual é o valor que o jogador I dá para uma alternativa S, então? Bom, se ele ganhar o item, ele dá valor eta I, né? Então, se I tiver em S. E ele dá valor 0 se I não tiver em S. Tá? Então, o que é maximizar o bem-estar social? É maximizar ou mais fácil. O que é um bem-estar social? Né? Bem-estar social é somatório de I igual a 1 até N de VIA. Essa é a definição do que é o bem-estar social da alternativa. Né? Então, vamos aplicar isso para uma alternativa S. Tá? Vou trocar o Azinho por um S aqui, porque é um conjunto. Isso daqui vai ser quanto? Bom, vai ser VI de S vai ser 0 se o I não está em S, e vai ser eta I se o I está em S. Então, isso daqui vai ser simplesmente eta I para I em S. Tá? Então, maximizar o bem-estar social é dar os K itens para os K maiores lances, né? Porque como que eu maximizo essa expressão? Né? Eu ordeno ela do maior para o menor e pego os K primeiros. Tá? E agora eu quero aplicar o VCG com regra de pivotação de Clark. Então, preço pago pelo jogador I
quando as pessoas relataram V1 até Vn é o máximo bem-estar social que a gente poderia ter, né, sem o I de PJB para uma alternativa B, menos o bem-estar social que a gente teve dos outros jogadores, porque o jogador I estava no mecanismo. Como isso daqui são conjuntos, deixa eu só trocar o nome aqui. Esse cara aqui eu vou chamar de S, né, que foi o que eu tinha escolhido para ser o vencedor. E esse cara aqui eu vou chamar de S'. Né? E aí, bom, a gente viu que bem-estar social aqui, né? Então seria o quê? O que é essa expressão? Os J's que estão em S vão contribuir. Então, J's diferente de I, tal que J está em S, vão contribuir com eta J. Né? E então até posso escrever isso daqui dessa forma assim, né? J que pertence a S menos I. Tô ganhando. Essa parte aqui é eta J. Essa parte aqui, né, a gente tinha visto que qualquer bem-estar social seria também, né, os J's diferentes de I, J pertencente a S, linha, tá? Que e aqui eu tenho eta J, né? E aqui eu quero, então, maximizar isso para qualquer S' pertencente a A, tá? Ou seja, quem que vai ser esse cara aqui, né? Depende. Depende se o I está em S ou não, né? Então, deixa eu escrever aqui de novo do mesmo jeito que antes. J pertencente a S' menos I. Tá? Então, depende se o I está em S ou não. Tá? Então, se o I está em S, né? Primeiro, o I não está em S. Bom, se o I não está em S, maximizar essa expressão tem que dar esse mesmo resultado, né? Porque se eu escolher um conjunto S, se o melhor conjunto para maximizar a soma dos EJ não continha o I antes, ele também não contém o I agora. Ou se é outro conjunto, pelo menos eles têm o mesmo valor, né? Então, vai dar 0 se o I não está em S. Agora, se o I está em S, bom, qual é a melhor forma de eu maximizar esse cara, né, dado que o I não contribui no somatório? Né? Então, o I era um dos compradores que estava entre os K maiores valores, K maiores lances. Né? E agora eu estou calculando essa expressão sem considerar o lance do I, quero saber o que é o melhor. Bom, então agora eu vou pegar os K mais 1 maiores lances. Tá? Então essa expressão aqui vai ser a soma dos K mais 1 maiores lances sem o lance do I. Tirando o lance do I, porque eu estou tirando ele da jogada. Então é como se o I não tivesse no leilão. Se o I não tivesse no leilão, eu pegaria os K maiores lances, né? Como o I é um dos K maiores lances quando o I está no leilão, eu vou pegar os K mais 1 maiores lances sem contar o do I. É a mesma coisa. Tá?
Então, quando eu faço esse cara menos esse cara, o que eu tenho? Esses caras são os K maiores lances sem o I. E esses são os K mais 1 maiores lances sem o I. Certo? Então, isso daqui dá o K mais 1 ésimo maior lance. Tá? Então, os vencedores vão pagar o K mais 1 ésimo maior lance e os perdedores vão pagar 0. Tá? Bom, isso encerra por esse vídeo. E aí depois a gente vai entrar em algumas propriedades interessantes do mecanismo BCG com a regra de subvotação de Clark no próximo vídeo.